Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Lígia Abreu, nutricionista, e criei esse canal com o intuito de trazer sempre conteúdos relacionados à área de nutrição e gastronomia, para que possa cada vez mais auxiliar os profissionais nessas áreas. E aí, o vídeo de hoje que eu trouxe para vocês foi baseado em algumas perguntas que eu recebi de alunos, ex-alunos e hoje já profissionais que ainda têm essa dificuldade, essas dúvidas em relação ao setor de consultoria de alimentos, né? A área de controle de qualidade mais especificamente. Mas antes de falar sobre esse vídeo, sobre esse vídeo, eu queria pedir para vocês não esquecerem de curtir, tira um tempinho, um segundinho, vai lá, aperta o botãozinho de curtir, porque isso melhora para ajudar o engajamento do vídeo e da mesma forma que esse vídeo chegou para você, pode chegar para outras pessoas que estejam com a mesma dúvida. E se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Então vamos para o vídeo. Bom, a pergunta do tema, né, do vídeo de hoje é: técnico em nutrição pode atuar em consultoria de alimentos? Antes de mais nada, a gente precisa entender um pouco sobre o contexto e como que funciona esse serviço, né? Como que é essa área de consultoria de alimentos. Basicamente, quando a gente fala em consultoria de alimentos, a gente está se referindo a uma prestação de serviços. E essa prestação de serviços, ela vai contemplar uma série de ações que vão acontecer, né, nesse meio aí, dessa consultoria. Então, a prestação de serviços que é realizada, basicamente, ela envolve visitas técnicas, mapeamento de processos produtivos dentro do setor de alimentação, a identificação de problemas, reuniões constantes com os donos ou os gestores diretos do empreendimento onde você for atuar. A gente, a partir dessa identificação, dessas visitas, a gente também traça possíveis soluções para os problemas que possam estar ocorrendo nesse local que você está realizando uma atividade de consultoria. E a gente sugere melhorias, para que o intuito é que o serviço funcione bem, atenda bem aos clientes, gere qualidade e fidelize os clientes, né? Então, a prestação de serviços em si acontece com essas atividades aqui. Quais são esses objetivos, então, da consultoria nos serviços de alimentação? Basicamente, melhorar os processos de gestão. Pode ser a gestão do controle de qualidade, dos processos de controle de qualidade referente às características sensoriais dos alimentos que são preparados e comercializados, né, ou distribuídos, mas pode ser também a melhoria dos processos de gestão de controle de qualidade higiênico-sanitária. Então, a gente falando da questão mais para o lado microbiológico, né, para a segurança de alimentos. E também com o intuito de melhorar os processos que envolvam a qualidade de uma maneira geral desses alimentos preparados. Então, a qualidade dos processos, melhorar, por exemplo, a funcionalidade dos setores, pensando em como que a gente pode traçar um fluxo operacional, por exemplo, que aconteça de forma otimizada, sem gerar atrasos, sem gerar ações que possam levar a ações repetitivas por parte do colaborador, podendo levar a lesões. Isso é só um exemplo, tá, gente, que eu tô trazendo aqui para vocês. A gente tem muito a ideia de que consultoria de alimentos é somente a questão relacionada com aferir temperatura, fazer manual de boas práticas e dar treinamento de colaborador em relação à higiene pessoal. Não é só isso. A consultoria de alimentos em serviços de alimentação, ela é muito além. Então, ela tem muitas atividades envolvidas. Basicamente, o que são as atividades comumente realizadas nos serviços de consultoria, né? Na prestação de serviços de consultoria em serviços de alimentação. A gente tem desde a elaboração de cardápios e fichas técnicas,
controle de qualidade dos alimentos, manual de boas práticas, a elaboração de POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados, relatórios técnicos de não conformidade, capacitação de colaboradores, aplicação de testes de aceitabilidade, entre outras coisas. Então, não é só aquela questão de boas práticas que eu falei anteriormente, é muito mais do que isso. Quem são os profissionais que estão habilitados a prestar serviços de consultoria em serviços de alimentação? São nutricionistas. Coloquei nutricionistas aqui primeiro porque, como eu sou nutricionista, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, óbvio, né? Mas nutricionistas, profissionais bacharéis em gastronomia, ou seja, aqueles que fizeram graduação em gastronomia, engenheiros de alimentos, veterinários, zootecnistas, engenheiro agrônomo, depende da área, tá? Que vai atuar, mas tem várias áreas que podem atuar com consultoria de alimentos. E aí vai depender do setor que vai acontecer esse processo de consultoria. Aí eu trouxe aqui para vocês, só para a gente se situar, né, em relação ao que é atividade privativa e o que pode ser feito, o que só pode ser feito por um nutricionista e o que pode ser feito por um técnico em nutrição, tá? Quando a gente vem aqui pesquisar a legislação, nós temos a Lei 8.234 de 91, que estabelece, que regulamenta a profissão do nutricionista e determina outras providências. Dentre as atividades privativas, ou seja, que somente o nutricionista pode fazer, ninguém mais pode fazer. Quando a gente fala no âmbito de serviços de alimentação, né, nutrição e dietética. Então, só o nutricionista, aí trazendo para a área de produção de alimentos, eu destaquei aqui esses dois pontos que são os mais pertinentes. Somente o nutricionista, é privativo do nutricionista realizar atividades de planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de serviços de alimentação e nutrição. Também são atividades privativas, auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética, ok? Então, quando eu vejo isso aqui, o que eu entendo? Ora, se eu sou um técnico em nutrição, eu não posso realizar nenhuma dessas atividades, correto? Correto. Mas tem um detalhe, o que a gente precisa analisar? Aí, onde o TND entra nessa história? Vocês já foram consultar a Resolução 605 de 2018? O que fala a Resolução 605 de 2018? Ela trata justamente das áreas de atuação do técnico em nutrição. Porque como haviam muitas dúvidas em relação a isso, não só por parte dos profissionais, mas até mesmo por parte dos empregadores e dos empreendedores, né, dos donos de negócios na área de alimentação, ficava difícil você entender qual profissional faz o quê. Então, a partir da resolução do CFN de 605 de 2018, isso aqui ficou determinado. Então, ficou muito mais fácil a gente visualizar e identificar. Então, os profissionais, tanto os técnicos em nutrição quanto os nutricionistas, quando estão lá na sua área de atuação, conseguem delinear exatamente quais são as atribuições de cada um. E aí, quando a gente vem aqui, ó, no apêndice dessa resolução, ele fala o seguinte, ó, atribuições do técnico em nutrição e dietética, o TND. Ele fala da área de atuação em alimentação coletiva, ele fala da área de atuação na cadeia de produção, indústria e comércio de alimentos, fala também na área de nutrição clínica, né? Só que aí não é o nosso foco do vídeo de hoje, então não coloquei aqui. Mas depois vocês deem uma olhadinha na resolução, vou deixar o link de acesso à resolução para vocês consultarem. Quando ele fala aqui, área de nutrição em alimentação coletiva, ou seja, as UANs, obrigatoriamente em uma UAN, você precisa ter um nutricionista. Então, quais são as atividades que vão ser realizadas pelo técnico em nutrição?
são as atividades no intuito de colaborar, de contribuir, de auxiliar, tá? Percebem os termos que eu estou usando aqui? Colaborar com, contribuir com, tá? Então, olha só, contribuir na elaboração de cardápio e verificar o seu cumprimento, contribuir na elaboração do manual de boas práticas, acompanhar e monitorar, orientar e monitorar, participar do planejamento. Então, percebam que são atividades relacionadas à atuação em parceria, atuação em conjunto, auxiliando, colaborando, contribuindo, tá? Porque nesse setor aqui é obrigatório a presença de um nutricionista, um profissional com a titulação de graduação. E aí, quando chega aqui na área de nutrição, na cadeia de produção, indústria e comércio de alimentos, nós temos algumas peculiaridades. A gente mantém o texto relacionado com esses termos, né? De colaborar, contribuir, auxiliar. Mantém esses textos, vocês vão ver em todos os tópicos. Porém, quando a gente fala das sub-áreas de cadeia de produção de alimentos, que é o campo, e a sub-área indústria, nessas duas sub-áreas aqui, também vão existir profissionais, a necessidade e a obrigatoriedade da presença de profissionais com nível de graduação assumindo os setores que vão ser pertinentes para a atuação em controle de qualidade. Mas esses profissionais não necessariamente são obrigatoriamente nutricionistas. Podem ser profissionais como engenheiro de alimentos, engenheiro agrônomo, veterinário, biólogo, zootecnista. E aí, isso significa então que não pode ter um técnico em nutrição aqui? Pode. A única diferença é que o técnico em nutrição que estiver atuando aqui nesses dois setores, né, nessas sub-áreas de cadeia de produção de alimentos e sub-área da indústria, ele vai responder, vai atuar em parceria com profissionais graduados em diversas áreas, não necessariamente só o nutricionista, tá? Então, essa é a diferença. E aí, quando chega aqui, aí é que vem o pulo do gato, né? Quando chega aqui no comércio de produtos alimentícios e de alimentos, o técnico em nutrição, ele pode, da mesma forma, realizar atividades em que sentido? De acompanhamento, de contribuição, de colaboração, de auxílio, sempre assim. Só que nesse setor aqui, os gestores ou os donos do empreendimento ou os responsáveis técnicos pelo local não necessariamente são profissionais com a titulação, o nível de graduação. Você pode, por exemplo, atuar dentro de uma lanchonete. Você foi contratado para atuar em uma lanchonete para fazer, por exemplo, aqui, ó, registrar as atividades de controle de qualidade, contribuir com a organização, higienização, manutenção e utilização correta dos equipamentos e utensílios. Mas o gerente dessa lanchonete, que é a pessoa a quem você vai responder, né, dentro ali do ambiente de trabalho, esse gerente, ele tem uma formação de nível médio. Então, é aqui que entra eu diria que foi assim, uma ampliação da área de atuação do técnico em nutrição. E aí, com isso, vocês conseguem ganhar mercado, tá? Então, um empreendedor, ele pode contratar vocês, por exemplo, para fazer essas atividades aqui, tá? De contribuir na elaboração do manual, contribuir na elaboração de POP, contribuir na elaboração de relatório, registrar atividades de controle de qualidade, sem necessariamente haver um nutricionista naquele local. E aí a gente tem que voltar lá atrás um pouco, né? Lembrando o seguinte, que os estabelecimentos comerciais precisam seguir as normas
da Vigilância Sanitária referentes à RDC 216, né, a 216. E o que diz essa RDC? Que todo estabelecimento precisa ter o quê? O manual de boas práticas. E aí, normalmente, o que esses estabelecimentos fazem? Contratam um profissional de nutrição para implantar o manual de boas práticas. Então, eles pagam para esse profissional, de forma autônoma, ir lá no local, fazer o processo de verificação, né, do fluxo operacional, identificar possíveis falhas, ou seja, eles contratam um serviço de consultoria, mas a consultoria para a implantação do manual de boas práticas. Esse profissional vai lá, elabora o manual de boas práticas, entrega para o dono e acabou a prestação de serviço dele ali, tá? Ao mesmo tempo, nesse manual existe o quê? A necessidade, lá dentro vai estar escrito que os funcionários precisam ser capacitados, precisam passar por esses treinamentos constantes, eles precisam ser monitorados, que as atividades de controle de qualidade precisam ser realizadas e constantemente registradas, né, nas planilhas de monitoramento, e as falhas precisam ser identificadas e precisam ser traçadas soluções. E aí, só que esse profissional, ele não tá lá. E quem pode fazer isso? O técnico em nutrição. Então, o dono desse empreendimento, ele pode contratar esse profissional para fazer essas atividades, mesmo que não haja um nutricionista atuando ali naquele local, tá? Então, o técnico em nutrição, ele tem muito a contribuir em conjunto com o nutricionista. E eu falo sempre em conjunto porque, mesmo que não seja em uma unidade de alimentação e nutrição, né, uma UAN, onde é obrigatório ter um nutricionista, mesmo que seja em um outro setor, em algum momento, algum profissional de nutrição, algum nutricionista, né, alguém graduado, vai ter passado por ali para fazer algum tipo de prestação de serviço, ou a elaboração do manual, ou a elaboração de cardápio e ficha técnica, tá? E aí, o técnico pode atuar dando continuidade nesses serviços, nessas ações, ok? Aí, o que eu fiz? Eu trouxe para vocês aqui um recorte do Guia para Atuação de Nutricionistas e TNDs na Pandemia da Covid, que é uma publicação do CRN4, e vou deixar o link também na descrição do vídeo para vocês, que tem algumas perguntas relacionadas a isso, tá? Então, o próprio conselho está respondendo, né, a partir da resolução do CFN. Então, o técnico em nutrição e dietética pode atuar sem a supervisão do nutricionista? Aí, lembra o que eu falei? Ó, segundo a resolução 605 de 2018, o técnico nutrição, ele pode atuar aonde? Na cadeia de produção, na indústria e no comércio de alimentos, desde que não haja preparações, refeições ou dietas especiais para indivíduos ou coletividades, qualquer que seja o processo de preparo, conservação e distribuição, e que não exista a previsão legal para a obrigatoriedade do nutricionista. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Na indústria e no campo, não existe a obrigatoriedade do nutricionista, existe a obrigatoriedade de um profissional graduado para ser responsável, né, pelos processos ali de controle, mas não necessariamente o nutricionista. E o técnico em nutrição, ele pode estar inserido nesse contexto como um profissional que vai auxiliar ou contribuir nessas atividades. E no comércio de alimentos, não há necessidade nem de um profissional graduado. Então, o gestor ou o dono do negócio pode ser uma pessoa que, por exemplo, ela gosta de negócio e ela resolveu abrir um negócio naquele setor, né, naquela área, porque, de repente, ele gosta muito de cozinhar, ele tem habilidade para cozinhar ou ele tem experiência no ramo e aí ele resolve abrir um negócio nesse sentido, tá? Mas não necessariamente ele vai ser um gastrônomo ou um gastrólogo ou vai ser um nutricionista, né? Ou algo do tipo, tá?
O TND pode preencher as planilhas de controle de qualidade? Pode coletar dados e informações relacionados ao UAN, dentre esses dados registrar atividades de controle de qualidade. A execução de atividades de controle de qualidade não é privativa do nutricionista. Então, tudo que for relacionado a registro de atividades de controle de qualidade, o técnico em nutrição ele vai poder fazer, tá? E aí, aliado a essa situação do comércio de alimentos, né, onde você não necessariamente vai ter um nutricionista ali como responsável pelo local, você pode atuar sem a presença do nutricionista, tá? Então, com isso, um profissional bem treinado, ele pode executar toda e qualquer atividade que conste no manual de boas práticas com a aplicação do respectivo procedimento operacional padronizado. O técnico em nutrição e dietética pode prestar auditoria, consultoria e assessoria? Não. Auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética são atividades privativas do nutricionista, de acordo com a lei federal que eu mencionei lá no início para vocês, a 8.234, e regulamenta a profissão. Aí lembra daquelas atividades privativas, tá? Isso significa o quê? Que na prática você não vai poder abrir uma empresa de consultoria de alimentos. Quem vai fazer isso é o nutricionista. Mas, por exemplo, você pode, nessa empresa de consultoria, esse nutricionista, ele pode ter você como sócio da empresa? Pode. Nada impede isso, tá? E aí, ele vai atuar nessas atividades privativas, né? Se for uma consultoria para elaboração de cardápio e ficha técnica, ele vai elaborar o cardápio e as fichas técnicas, e o técnico você como técnico em nutrição, se for o sócio da empresa, né, pode ter as suas atividades. Quais são as atividades direcionadas para você? São atividades relacionadas à orientação de como serão realizados os preparos referentes ao cardápio proposto, como que vai ser o contato com o fornecedor, como que se pode fazer cotação de preços, como que vai ser o treinamento desses colaboradores em relação ao preparo dos cardápios sugeridos, tá? Então, as funções são divididas, ok? Então, só tem que prestar atenção nessas questões legais. O técnico em nutrição pode assumir responsabilidade técnica na área de alimentação coletiva? Não. Aí não, por quê? A área de alimentação coletiva é UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição, e aí é obrigatório a presença de um nutricionista. Então, por isso, esse técnico em nutrição, ele não pode assumir essa responsabilidade. Aí, o que eu vejo, o que eu recebo de perguntas, dúvidas de ex-alunos em relação a isso aqui? Eles me contactam falando assim: ah, Lígia, eu tô trabalhando em uma empresa de refeições, e essa empresa de refeições, ela me colocou como gerente de unidade, eu tô responsável pela unidade, eu tô fazendo tudo, né? E pode isso? Então, lá na carteira de trabalho, a sua carteira, ela não está assinada como técnico em nutrição. Ela está assinada como gerente de unidade, gerente responsável por unidade. Por que as empresas fazem isso? Porque a empresa de prestação de serviços de alimentação e nutrição, as empresas de refeições coletivas, né, como a gente chama, essas empresas, elas possuem no corpo técnico dela de profissionais, possuem um nutricionista que responde por todas as unidades, tá? E aí, como ele responde por todas essas unidades e de acordo com o número de refeições em cada unidade, pela legislação, dependendo do número total de refeições servidas diariamente, não existe a obrigatoriedade de ter um profissional, um nutricionista na unidade. Basta que tenha um responsável pela unidade, mas esse responsável, ele não precisa ser um nutricionista. Eu já trabalhei em empresa, por exemplo, que
eu era nutricionista, era responsável por uma unidade, porque tinha um número de comensais acima, né, um número elevado. Já em uma outra unidade, que tinha um número bem pequeno, eram cerca de 50, 60 refeições, né, de almoço, por exemplo, essa unidade, o responsável era um encarregado. Ele tinha ensino médio, mas era o encarregado, que era um profissional que já estava há anos na empresa, e ele foi crescendo. Ele começou como auxiliar de serviços gerais, passou a auxiliar de cozinha, passou a cozinheiro, porque ele foi fazendo os cursos de formação, e aí chegou um momento que ele foi ali, se tornou encarregado da empresa, começou a rodar as unidades, e em dado momento ele se fixou em uma unidade, como gerente de unidade, né? Isso era uma forma da empresa conseguir promover ele, né? Sem que ele tenha uma formação de nível superior. Hoje já deve ser uma pessoa já, assim, com uma formação maior, né? Já deve ter crescido bastante profissionalmente. Era uma pessoa muito competente. Agora, o que a gente vê muito na prática é isso. É o técnico em nutrição sendo contratado como gerente de unidade, e você tem um nutricionista, um ou mais nutricionistas da empresa responsáveis por todas as unidades. Ou então você tem um chefe de cozinha responsável pela unidade e o técnico em nutrição atuando em auxílio a esse chefe de cozinha, que é um profissional graduado. Então ele está ali, está responsável pela unidade. Então a gente precisa entender essas especificações legais também, tá? Às vezes é uma forma que a empresa tem de colocar o profissional ali como uma forma de promover esse profissional, né, com o aumento o ajuste do salário, não o ajuste, mas o aumento do salário dele. Mas a gente tem que ter o cuidado também de perceber o seguinte: pode ser uma situação onde a empresa percebe que, ao invés de contratar um nutricionista e pagar o piso salarial do nutricionista, ele vai contratar um técnico e pagar o piso salarial do técnico. Mas o cargo gerente é o mesmo que ele contrate um nutricionista, o salário vai ser o mesmo, porque o cargo continua sendo cargo de gerente de unidade, tá? Bom, e aí, o que eu preciso saber para atuar de forma autônoma? E se não for na forma de CLT, se for de forma autônoma, o que eu preciso saber no setor do comércio de alimentos? Vamos supor que vocês não vão ser contratados, CLT, né? Eu posso chegar lá, o dono lá do estabelecimento, ele pode chegar para mim e falar assim: você faz ficha técnica, você faz manual de boas práticas, você dá treinamento de colaborador? Eu tô precisando aqui treinar os colaboradores, capacitar, fazer uma capacitação. Eu mudei todas as minhas receitas, eu mudei o meu cardápio aqui e eu tô tendo algumas dificuldades, eu queria capacitar os meus colaboradores. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso. Agora, quais serão as especificações legais para você poder fazer isso? Por exemplo, para você conseguir emitir nota fiscal pela prestação desses serviços, né? Já que esse empreendedor, esse dono do estabelecimento, quando chegar lá no ano seguinte, ele vai ter que declarar imposto de renda e você vai ter que declarar também. Então, como que isso vai acontecer, tá? Então, precisa pensar nessas questões. Então, de que maneira você pode formalizar a sua situação de autônomo, atribuindo isso à sua formação, tá? Não necessariamente você vai ser autônomo técnico em nutrição, mas como você formaliza esse seu cargo, né? Essa sua área de atuação? E aí você precisa, primeiro, entrar em contato com o conselho de classe da sua região e solicitar maiores esclarecimentos para isso, né? Então, você entra em contato. Hoje, os conselhos, eles têm as páginas de redes sociais, eles têm os sites, tem os canais diretos, não demoram a responder, né? Então, vocês podem entrar em contato, explica qual é a situação de vocês, a realidade, e tira dúvidas. Solicita maiores esclarecimentos de como que você pode proceder nesse sentido, tá?
E a segunda coisa é o quê? Verificar com a prefeitura da sua cidade quais são as possibilidades de formalização do seu registro de autônomo. Como que você pode fazer isso, né? Eu preciso, por exemplo, me cadastrar como microempreendedor individual? Existe essa possibilidade? Eu preciso ter registro de autônomo, né, que é o que a gente chama de RPA, né, o registro de pessoa autônoma. Eu preciso só ter o registro de pessoa autônoma ou eu preciso ter o registro de microempreendedor individual? Se eu quiser abrir uma empresa, né, sou um microempreendedor, eu posso abrir essa empresa em sociedade com o nutricionista? Né? Se eu for abrir a empresa sozinha, como é que eu vou abrir? Eu posso abrir essa empresa sozinha ou sozinho, tá? Então, são essas dúvidas que vocês precisam tirar com a prefeitura da cidade de vocês, tá? Para ter ideia de como vocês formalizam esse registro de autônomo de vocês. E, por último, estar sempre atento à legislação federal, estadual e municipal, tá? Porque vira e mexe muda alguma coisinha, ou então tem um detalhezinho que às vezes a gente esqueceu ali, a gente precisa ir ali e relembrar, tá? Então fiquem atentos a isso. Eu vou deixar para vocês, novamente relembrando, o link de acesso a essas publicações do CRN e o link de acesso também à legislação, né? A resolução é 605, tá? Que fala das atribuições do técnico em nutrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!